Olá? Não. Não. Luana Pardal não foi nada como eu pensava que fosse. Não me deram muito tempo para investigar os seus ficheiros antes do nosso primeiro encontro. Mas, pelo que tenho, estou à espera de um monstro inexplicável e mortífero que sair daquela porta. Ela não era nada disso. Ela era quieta e reservada, mais pequena em pessoa do que imaginava pela sua fotografia. Uma miúda de 17 anos, perfeitamente normal. Isso fez com que fosse difícil de acreditar que ela fosse capaz das coisas que fez. Ela foi a última dos chamados Quinteto Woodfield. Um grupo de miúdos da mesma cidade remota a norte, que sofria de sérios e inexplicáveis colapsos mentais. Notas médicas sugerem que possa ser algum tipo de condição partilhada, no entanto diferente de qualquer coisa que já ouvira nos meus 20 anos de carreira. De qualquer forma, a Pardal teve uma ordinária infância. Nenhuma indicação de mau comportamento, boas notas na escola, uma boa vida social. Nenhum histórico familiar de condições mentais a citar. A mãe dela foi parte de uma estranha comuna espiritual há anos atrás. Mas deixar essa vida quando a Pardal ainda era muito pequena e voltou a casar-se. Não havia nada a indicar algum tipo de trauma reprimido ou abuso. Como poderão perceber pelo meu trabalho, nem sempre é assim tão óbvio. O único atalho para descobrir o que acontecera em Woodfield era a Pardal em si. Mas isso tornar-se-ia mais complicado que antecipado. Aprendi muito pouco desde as últimas semanas que passamos juntos. A Pardal por vezes não cooperava, nunca permitindo um alto grau de familiaridade para enfraquecimento. E eu não era tão forte. Eu apeguei-me, inexplicavelmente, a ela. Os diagnósticos médicos sem fim não revelaram nada que nós já não soubéssemos. Ela mal dormia. Os arranhões no seu braço eram infligidos por si própria. E tirando o alto nível da pressão alta, ela estava fisicamente saudável. Ninguém tinha a certeza sobre o que exatamente havia de errado com ela. E ela estava só a piorar. As semanas viraram meses e eu estava a ficar sem tempo. O tribunal declarara que a menos que realizasse progressos no seu tratamento, a Pardal seria transferida para um isolado cubículo psiquiatra, fora da minha responsabilidade. Podia ter desistido nesse momento. Provavelmente devia tê-lo feito. Mas o que sempre queria, eram respostas. Depois de tudo o que passamos, ela já não era só uma criança para mim. E também não era um monstro. Ela era um puzzle por resolver. Tiopental pode ser administrado para induzir algo chamado narcossíntese.
Um estado entre o dormir e acordar a que o indivíduo é bastante sujeito. Em muitos sítios hoje em dia a prática caiu em desuso. Normalmente nunca consideraria tal tratamento, mas dadas as circunstâncias as minhas opções eram limitadas. Estava totalmente ciente que isto poderia acabar com sanções profissionais ou até mesmo com a minha carreira. Isso não parecia importar naquele momento. Depois das injeções, a Pardal foi levada até ao meu escritório. Fomos deixados sozinhos e pedi-lhe que contasse de forma decrescente a partir do 10. Mas mesmo antes de chegar ao 5, era claro que ela sabia que havia algo de errado. O seu fôlego ficou ofegante e os seus olhos remexiam-se rapidamente. Ela começou a falar de uma névoa que entrava pela sala que só ela conseguia ver, na qual conseguia ouvir uma voz a chamar por ela. A droga desorientou-a de tal forma que nem tinha a certeza se ela me reconhecia. A fadiga e baixa estatura da Pardal fez com que tivesse sido difícil administrar a dose. Ela ficava a tirar e a pôr a seringa de novo por vários minutos. Quando a Lucy e eu a acordámos, a perguntar sobre o que a voz poderia estar a dizer, após uma longa pausa, ela finalmente sussurrou: "Pequeno pássaro." Àquele ponto, a Pardal não estava interessada em responder a nenhuma das minhas perguntas. Ela apenas falou, e eu escutei. Ela disse que sabia, que aquilo sabia que era aquilo que eles chamavam, que o velhota chamava. Mas a voz não era mansa. Era algo mais. Ela disse que vinha com a névoa, que tirava algo de ti, que crescia, adicionando aquilo que tirara os outros, que te devora a partir de dentro. Ela não sabia o seu nome. Nós chamamos-lhe o Verme. Enquanto a Pardal ficava outra vez inconsciente, eu era deixado com mais perguntas do que respostas. Eu voltei a marcar com ela no escritório, tendo a consciência de que posso nunca compreender, entender que falhara. Eu apaguei o historial da nossa última sessão para prevenir que os revisores descobrissem o que fizera. Era o fim disto. Ou pelo menos era o que pensava. Foi nessa noite que os sonhos começaram. Espera, volta aqui!
quê? Doutor, estou com tanta Sempre que me deito é o mesmo. Não importa muito como é que o sonho começa. Mais tarde ou mais cedo a névoa chegará. E com a névoa vem sempre o verme. Tal como ela disse que viria. Não podes correr dele. Isso nunca funciona. Não te deixará. O máximo que podes fazer é desejar que acordes rápido. Antes que se comece a alimentar. Primeiro disse a mim próprio que desapareceria. Poderia ser apenas ansiedade causada pelo stress que enfrentava devido ao caso. Mas rapidamente se tornou óbvio que não era esse o caso. Os pesadelos não paravam. Não conseguia dormir. Não conseguia comer. Não demorou até os meus colegas começarem a tomar notas. As coisas ficaram tão más que não tive outra opção. Pedi por todos os favores, puxei todos os cordelinhos que podia para poder ter outra vez contacto com a Pardal naquele sítio. Agora precisava mais que nunca de respostas. Que ela tinha. A princípio quase não a reconheci. Ela parecia forte e alerta. Completo contraste daquela miúda com que passei todo aquele tempo. Não tive de fazer nenhuma pergunta desta vez. Apenas ao olhar para mim, ela tinha total certeza do que estava a passar. Nós sentámo-nos e a Luana Pardal deu-me o que precisava. O verme é algum tipo de parasita? Algo patogénico? Uma coisa antiga passada de hospedeiro a hospedeiro, manifestando-se nos seus sonhos, alimentando-se dos seus medos mais profundos. E não parará. Sempre esfomeado para mais. Não te matará. Não te quer morto. Quer o que qualquer bom vírus quer. Propagar-se. Transmitir-se. Alimentar-se. A Pardal tentou guardar tudo dentro dela, para proteger os outros. Ela pensou que se lutasse com ele o tempo suficiente, morreria com ela. Ela passou-me o verme da mesma forma que lhe foi passado. Apenas ao contar-me sobre ele. Tens de acreditar em mim. Eu peço desculpa por isto. Agora que te contei, não sei quando, mas mais cedo ou mais tarde, nos teus sonhos, a névoa chegará. E com a névoa vem sempre o verme.